O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Jesus garante aos discípulos que eles estariam plenamente capacitados pelo Espírito Santo para serem testemunhas fiéis de Deus no mundo. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Todavia, o mesmo Espírito que viria a capacitá-los aumentaria a culpa daqueles fariseus incrédulos. E nesse ponto, Jesus fala do pecado sem perdão. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Os fariseus eram culpados desse pecado porque tinham visto Jesus curar e atribuíram seu poder a Beelzebu e não ao Espírito de Deus. Nós já vimos isso no capítulo 11 desse Evangelho de Lucas, mas também é citado em Mateus, capítulo 12. Hoje, é impossível um crente verdadeiro blasfemar contra o Espírito, apesar de alguns ficarem se torturando com essa ideia. Os evangelhos associam isso explicitamente ao que os escribas e fariseus fizeram. O simples fato de um crente sentir remorso prova que não cometeu o pecado sem perdão. Um incrédulo que fale mal de Jesus ou rejeite o testemunho do Espírito para convencê-lo de pecado também não está blasfemando contra o Espírito. Até o seu último suspiro, o perdão estará disponível para ele. Mas se ele morrer na incredulidade, aí sim estará perdido. Não por blasfemar, mas por ter recusado a dádiva de Deus para salvá-lo. Saulo, depois Paulo, não só falou mal de Jesus, como perseguiu e entregou à morte seus discípulos. Mesmo assim, ele foi perdoado quando creu e transformado por Deus num instrumento de bênção para muitas pessoas. Hoje, pregadores perversos usam do argumento da blasfêmia contra o Espírito como instrumento de terror para manter o controle sobre os seus seguidores. Alguns ameaçam os que querem abandonar suas congregações, alegando que estariam assim virando as costas para o Espírito Santo e, portanto, blasfemando. Movidos pelo medo, muitos continuam a obedecê-los cegamente e sustentá-los com seus bens. Quão diferente é esse modo de agir do amor demonstrado pelo verdadeiro pastor das ovelhas, que não ameaçou nem mesmo seus carrascos. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isaías 53. Nos próximos 3 minutos, Jesus fala justamente de uma característica desses falsos pregadores: a ganância. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.